Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o TDAH e a ansiedade. O TDAH hoje em dia é um assunto que está super em alta, todo mundo fala sobre isso. Inclusive, as pessoas têm feito muito autodiagnóstico pelas coisas que elas veem na internet, e isso acaba sendo ruim. Enfim, eu vou te explicar tudo sobre isso aqui nesse vídeo, vou te explicar sobre o TDAH, a diferença entre TDAH e ansiedade, como que um está relacionado com o outro, como que isso pode afetar a sua vida, né, caso você de fato tenha esse diagnóstico. Então, você vai entender tudo melhor aqui nesse vídeo, tá? Bom, primeiro eu vou explicar sobre o que é o TDAH e depois eu vou explicar sobre a diferença de TDAH e ansiedade. Primeiro, então, vamos entender. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção, como o próprio nome fala, né? Então, a pessoa ela tem uma dificuldade na concentração, então ela tem um déficit na sua atenção. E, junto com esse sintoma, a pessoa pode apresentar também comportamentos de hiperatividade, tá? Perceba que eu falei que pode apresentar também. Isso não é obrigatório. A pessoa não tem que obrigatoriamente ter um fator de desatenção e, junto com isso, ser hiperativo. Pode acontecer os dois juntos ou pode acontecer separadamente, da pessoa ser somente hiperativo ou da pessoa ter somente o componente do déficit de atenção. Então, são os dois que podem acontecer juntos ou podem acontecer de forma separadas, tá? Mas o transtorno de déficit de atenção não está muito relacionado à falta de concentração e essa hiperatividade. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E justamente por ser algo do neurodesenvolvimento, não é algo que você desenvolve quando adulto. Você tem que desenvolver o TDAH obrigatoriamente antes dos 12 anos de idade. Tá? Isso, inclusive, é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas falam assim, hoje eu não consigo me concentrar direito, eu não consigo fazer meu trabalho, eu não consigo ter tanto foco, tanta atenção. Ok, mas como era na infância? Então, sempre que eu faço a avaliação para TDAH, eu investigo muito bem como que foi a infância, porque essa falta de atenção ou a questão com a hiperatividade tem que ser algo que surgiu antes dos 12 anos de idade. Então, tem que ser algo que já foi perceptível antes dos 12 anos de idade para, de fato, ser o TDAH. Se você nunca teve problemas na sua infância com isso, aí, de repente, hoje, quando adulto, é uma pessoa desconcentrada, não consegue ter foco, atenção, isso não é TDAH, tá? Então, é importante se atentar para isso. E, além disso, justamente por ser algo que a pessoa já nasce com, então, o TDAH não é algo que você desenvolve, né, ao longo da vida. Lógico que questões ambientais também podem influenciar no surgimento do TDAH, mas normalmente tem um fator genético muito importante nesse diagnóstico, tá? Então, por isso que muitas vezes a pessoa já nasce com aquilo, ela já tem um fator genético e acaba desenvolvendo ali, né, sendo desenvolvido nos primeiros anos da infância ainda, tá? Então, o TDAH é algo que tem que surgir antes dos 12 anos de idade. Isso é um critério diagnóstico para esse transtorno. E aí, como eu estava falando, então, né, a pessoa ela tem esse déficit de atenção e ou a hiperatividade. O déficit de atenção é muito comum que a pessoa não consiga prestar atenção, não consiga completar as tarefas até o final. Aqui, se a pessoa tem um componente da hiperatividade, o que acontece? Ela fica levantando o tempo inteiro, ela fica inquieta, e aí ela não consegue terminar a tarefa, não consegue concluir. É muito comum que quem tem o TDAH também sofra com procrastinação. Então, são pessoas que às vezes ficam enrolando para fazer as coisas, justamente porque nunca consegue se concentrar, não consegue terminar, né, as coisas que começam, e por isso tem um comportamento de procrastinação. Uma outra coisa muito comum é a questão de se organizar, tanto no tempo como no espaço. Então, normalmente são pessoas que às vezes sempre chegam atrasadas a compromissos, esquecem das coisas, né? Não lembram dos compromissos. E em relação ao espaço também. Então, às vezes a pessoa é super bagunceira em casa, com o quarto super bagunçado. São alguns comportamentos comuns em quem tem o TDAH, tá? O hiperativo, né, quem tem a parte da hiperatividade, são pessoas que, como eu falei, não conseguem ficar quieta, não conseguem ficar parada por muito tempo. Então, quando criança, às vezes é muito comum que que a criança fica batendo a perna o tempo inteiro, ou mexendo nas mãos, mexendo nas coisas, nos materiais escolares. Então, isso é um comportamento muito comum dentro da hiperatividade do TDAH, tá? Então, eu vou explicar aqui agora, né, o quanto que isso pode impactar na sua vida, tanto na infância, né, enquanto criança, como também na vida adulta. Mas, se você está gostando desse vídeo aqui até agora, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário. Não esqueça de se inscrever no meu canal, porque isso me ajuda a estar aqui sempre contribuindo com mais conteúdos, a estar sempre produzindo vídeos para vocês. Então, é muito importante para mim o seu feedback, a sua inscrição no meu canal. Combinado? Então, e outra coisa, não se esqueça que toda quarta-feira a gente tem vídeo novo por aqui. Então, por isso que é tão importante que você se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificação, porque assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você vai ser notificado, tá? Mas então, continuando aqui sobre esse tema, como que o TDAH, então, afeta a vida da pessoa? Normalmente, quando criança, se a criança tem o déficit de atenção e a hiperatividade,
Isso pode ser algo que chama muita atenção, inclusive, dos professores na escola. Porque normalmente aquela criança que não fica quieta, não fica parada, a professora está tentando explicar algo e a criança está andando pela sala, está conversando, está jogando papel, está fazendo um monte de coisas, não consegue manter a atenção, não consegue se concentrar nas aulas, e isso chama muita atenção dos professores. Então, por isso é muito comum que quem tem o TDAH os pais às vezes têm que ficar indo sempre na escola, porque, enfim, a direção sempre chama os pais para poder falar: olha, seu filho não fica quieto, né? Seu filho está fazendo tal coisa, ele não para na sala de aula. Então, isso é uma situação muito comum que pode acontecer. Uma outra situação muito comum é de sempre ficar de dependência, ou até mesmo chegar ao ponto de reprovar, justamente pela dificuldade de se concentrar, de fazer as tarefas, de ter uma organização. Lembra que eu falei que a organização, tanto no tempo como no espaço, também pode ser uma questão relacionada ao TDAH? Então, muitas vezes a pessoa, né, ou a criança, inclusive, ela não consegue se organizar para fazer as tarefinhas dela, não consegue se organizar para estudar, não consegue manter uma rotina adequada para isso, e muitas vezes isso acaba exigindo muito dos pais, porque os pais têm que ficar, às vezes, né, conversando com a criança, lembrando a criança de fazer as coisas e até mesmo fazendo junto com a criança, porque para a criança fazer sozinha pode ser muito difícil se ela de fato tiver o TDAH. Então, todos esses prejuízos aí, principalmente ali na área escolar, de não ficar quieta, não se concentrar, não fazer tarefinhas, ficar de dependência, às vezes até mesmo, né, chegar ao ponto aí de reprovar. Lembrando que, assim, às vezes as pessoas têm a ideia de que, então, se eu fui uma pessoa que reprovei muito, então eu tenho TDAH. Não, tá? Eu não estou querendo dizer isso, e não é bem assim. Mas pode ser que, se você tem dificuldade de se concentrar, de se organizar para fazer as coisas, e por isso você reprova, isso talvez pode ser um dos sintomas do TDAH, e é importante avaliar isso, tá? Mas então, na infância, né, traz todos esses prejuízos aí para a criança. Muitas vezes os pais, quando não entendem do diagnóstico, quando, enfim, não sabe ali como que acaba culpando muito a criança. Porque você não faz as coisas direito. Porque você não consegue fazer nada. Todo mundo lá na sua escola tá passando de ano e você não consegue passar. Então, inclusive, né, é muito comum que o TDAH só seja diagnosticado tardio, né, que seja feito um diagnóstico tardio. Muitas vezes, né, esses comportamentos passam despercebidos, justamente porque também pode ser entendido como um comportamento de, mas é só coisa de criança, mas toda criança dá trabalho mesmo. E muitas vezes por isso os pais não procuram fazer um diagnóstico, né, não procura fazer uma avaliação para entender melhor sobre esses comportamentos, e aí tudo isso passa desapercebido, e muitas vezes a pessoa só descobre o diagnóstico quando já adulto, tá? Então, na infância pode trazer todos esses prejuízos. Quando adulto, né, o TDAH pode continuar trazendo inúmeros prejuízos também, inclusive na parte de concentração. Muitas vezes a pessoa pode ter prejuízos no trabalho e na área, né, acadêmica, dos estudos, porque às vezes ela não vai conseguir se concentrar, não consegue entregar os trabalhos a tempo, inclusive. Então, lembra que eu falei, né, a organização do tempo. Se a pessoa não consegue ter essa organização do tempo, ela às vezes vai entregar trabalhos atrasados, e isso pode ter um grande comprometimento, né, um grande prejuízo na vida profissional ou na área acadêmica. Muitas vezes é aquela pessoa também que começa vários planos, vários projetos e nunca consegue concluir nada. Muito provavelmente você deve conhecer alguém assim, que já tá meio perdida na vida, já fez uma coisa, fez outra, foi para outro lugar, fez outra coisa e nunca conseguiu concluir nada. E isso pode ser também uma característica de quem tem TDAH, justamente por essa dificuldade em manter a concentração, em manter o foco. Então, a pessoa às vezes acaba se perdendo e não consegue concluir as coisas. É muito comum uma baixa produtividade, né? Como eu falei, a pessoa primeiro ela se perde na organização para entregar as coisas que precisam ser feitas, não consegue se concentrar e isso faz com que a pessoa tenha uma baixa produtividade, não conseguindo produzir também. E essa questão da baixa produtividade pode estar muito relacionada com algumas crenças, como por exemplo, eu que sou preguiçoso. Quem tem TDAH é muito comum esse tipo de crença. Eu que sou preguiçoso, eu nunca consigo fazer as coisas, eu nunca consigo concluir as coisas. Então, esses pensamentos, essa crença de ser preguiçosa, pode ser algo também muito comum em quem tem o TDAH, justamente porque a pessoa acha que o problema é com ela. Eu que não consigo, eu que sou preguiçosa mesmo, por isso que eu não consigo fazer as coisas. Tudo isso pode ser muito prejudicial. Quem tem a questão da hiperatividade já na vida adulta, também pode ser, como eu falei, anteriormente aqui no vídeo, quem tem hiperatividade pode ser que se atenue um pouco mais, ficando um sintoma mais, né, vamos dizer assim, um sintoma mais calmo, não vai ser um sintoma como na infância, a questão da hiperatividade, mas a pessoa ainda também pode ter alguns prejuízos. Então, pode ser aquela pessoa que às vezes tem que levantar o tempo inteiro, então tá aqui estudando, olhando, tentando ter foco, mas a cada 15 minutos tem que levantar, vai ao banheiro, pega água e volta, senta de novo. Então, isso também pode acontecer. Muitas vezes é uma pessoa que às vezes não consegue esperar os outros para falar também, então já interrompe os outros, não consegue esperar, né, a outra pessoa concluir a fala, ela já está atropelando ali a conversa no meio. Isso também pode ser um sintoma da hiperatividade.
Bom, outra característica que é muito comum em quem tem o TDAH, tanto para crianças como também quanto adulto, é a questão da impulsividade. Normalmente são pessoas muito impulsivas para fazer as coisas, até para falar, né? Como eu falei, que então são pessoas que às vezes atropelam no meio da fala e já fala de forma impulsiva. Então, isso também pode ser uma característica, tá? E para quem tem o TDAH, é muito difícil fazer tarefas que exijam grande esforço mental. Justamente por não conseguir se concentrar. É que assim, se a pessoa já não consegue se concentrar em uma atividade que não exige tanto esforço mental, como que vai ser para a pessoa se concentrar em uma atividade que exige muito esforço mental? Então, principalmente coisas às vezes muito burocráticas, muito complexas, é muito difícil para quem tem TDAH conseguir fazer todas essas coisas, tá? E aqui eu quero aproveitar agora para já diferenciar uma questão que é da falta de interesse e a desatenção relacionada ao TDAH. As pessoas às vezes confundem isso. Então, muitas pessoas, às vezes, inclusive pessoas que eu atendo no consultório, eu sempre faço uma investigação de forma geral na vida da pessoa para entender como que é essa desatenção. E aí eu pergunto para a pessoa, falo assim, olha, como que é no seu trabalho? Ah, no meu trabalho é ruim, eu não consigo me concentrar, não consigo estudar direito, fazer o que preciso, entrego minhas coisas atrasadas. Ok, aí eu vou investigar outras áreas da vida da pessoa também, como que é essa concentração. Aí eu pergunto, como que é a sua concentração para você assistir um filme, para você jogar videogame, para você ouvir música, para você fazer outras coisas. Como que é? Não, minha concentração é muito boa. E aí, quando eu pergunto, às vezes a pessoa fala: não, para ver série, filme, eu consigo, eu me concentro muito bem, jogo videogame, consigo me concentrar. Isso aqui é um fator, é uma questão muito importante, porque talvez não é o TDAH, né? Inclusive o TDAH, gente, é um padrão global, é um padrão generalista na vida da pessoa. A pessoa não vai ter a desatenção somente com uma coisinha e com outra não. Ah, e só para fazer o trabalho que eu sou desatenta, mas para assistir filmes e jogar videogame eu me concentro muito bem. Não é bem assim, então é interessante assim a gente avaliar e entender que o TDAH é um padrão global, é um padrão generalista. A pessoa vai ter esse fator da desatenção em várias áreas da vida, em todos os âmbitos, né? Na verdade, da vida da pessoa, e não somente para fazer uma coisa ou outra que eu tenho a desatenção. E isso pode estar muito mais relacionado, quando é em uma coisa ou outra, a uma falta de interesse. Porque a verdade é, quando você não está interessado em algo, o que, que acontece? Você procrastina, você deixa para depois, você não consegue se concentrar bem, porque você está cansado daquilo, você não quer fazer aquilo. Então, a falta de interesse pode levar a essa questão da desatenção também. E é importante entender tudo isso para fazer essa diferenciação, o que, que é falta de interesse e o que, que é TDAH. Inclusive, aqui no início do vídeo, eu falei que as pessoas têm se autodiagnosticado muito. E é justamente por essa confusão que as pessoas se autodiagnosticam, né? Primeiro porque você fazer o seu autodiagnóstico não é o correto, isso, né, é um profissional que tem que fazer uma avaliação, que é o psicólogo ou o psiquiatra, né, que são as pessoas capacitadas para de fato fazer essa avaliação. Então, são profissionais assim que tem que fazer uma avaliação e não você mesmo, né? Então, você fazer uma própria autoavaliação, né, isso não é a melhor forma, né, isso não é muito correto. Mas, para além disso, as pessoas misturam muito essa questão da falta de interesse com a desatenção. E aí a pessoa acha, então eu não consigo me concentrar, nossa, então eu acho que eu tenho TDAH. E não é bem assim. Então é importante fazer uma avaliação adequada para de fato entender, tá? Agora falando um pouquinho sobre a ansiedade e o TDAH. O que acontece é que a ansiedade, um dos sintomas relacionado, né, por exemplo, ao transtorno de ansiedade generalizada, é a dificuldade de se concentrar. Ou seja, a pessoa também não consegue se concentrar. Mas aqui, o motivo pela qual a pessoa não consegue se concentrar é algo relacionado à ansiedade. Ou seja, às vezes você está ali fazendo um trabalho, fazendo alguma coisa, e de repente você começa a ficar ansiosa com algo, começa a se preocupar com alguma coisa, e aí começa a imaginar um monte de coisas catastróficas, um monte de coisas ruins, e fica ansiosa com aquilo. Então, entende que a sua falta de concentração naquele momento foi por uma questão relacionada à ansiedade. No TDAH, obviamente, a ansiedade também pode interferir, né, na falta de atenção, mas não só a ansiedade. Quem tem o TDAH, a pessoa às vezes se dispersa por estímulos externos, como, passou um passarinho na janela. E a pessoa já para ficar olhando o passarinho e ali ela esqueceu do que ela tinha que fazer, né? Na ansiedade, não, a pessoa normalmente não consegue se concentrar por uma questão da ansiedade, por questões internas. Então, muitas vezes emoções, pensamentos, e isso que acaba interferindo e atrapalhando na concentração, tá? Mas perceba como às vezes, né, pode ser difícil separar tudo isso. Por isso que é tão importante fazer uma avaliação, tá? Com um profissional adequado, porque você sozinho, você não vai conseguir entender o que que é essa diferença, enfim. Então, procure um profissional para fazer uma avaliação que é a forma mais correta de você entender o que acontece com você, entender se é uma questão da ansiedade, se é uma questão do TDAH, se é somente falta de interesse, tá? Mas então, continuando aqui, uma das questões que prejudica muito, né, na desatenção relacionada à ansiedade é esses fatores internos, como pensamento e emoção.
Outra coisa, pessoas que sofrem com ansiedade são pessoas que normalmente têm muitos problemas com insônia. Por quê? Porque a pessoa deita a cabeça no travesseiro, começa a ficar pensando um monte de coisas ruins e ela não consegue dormir. Então, ela demora muito para dormir, ou dorme e acorda várias vezes na noite. Enfim, são pessoas que têm muito problema com insônia. A insônia é um fator que também contribui para uma dificuldade de concentração. Afinal de contas, se você não descansa o que é necessário, né? Ou seja, se você não consegue ter uma boa noite de sono para descansar, como que você vai conseguir se concentrar no dia seguinte? Então, entende que talvez uma outra questão para além do TDAH, seja talvez, sei lá, uma ansiedade ou um problema com a insônia crônica que você está tendo e que está interferindo na sua dificuldade de se concentrar. Então é importante separar, entender tudo isso para de fato conseguir chegar a uma avaliação, né? Se é TDAH, se é um problema com ansiedade, por isso a importância que eu vou reforçar de novo, de procurar um profissional, tá bom? Mas então, né, um dos critérios diagnósticos do transtorno de ansiedade generalizada, como eu falei aqui anteriormente, é a dificuldade de concentração e a insônia também é um outro critério diagnóstico para o TAG. Então, talvez pode ser muito mais, né? Seu problema de desatenção relacionado a uma questão da ansiedade, ou a esse prejuízo relacionado à insônia do que de fato a um TDAH. Então é importante avaliar e entender tudo isso. Mas eu quero até mesmo aproveitar para frisar o seguinte aqui: se você se identificou com algum desses sintomas que eu mencionei aqui, né, algum desses prejuízos, essa questão da dificuldade de atenção, de concluir projetos, enfim, se você se identificou com o que eu falei aqui nesse vídeo, lembre-se de procurar um profissional, tanto psicólogo como psiquiatra, são profissionais capacitados para fazerem uma boa avaliação e assim te dar o diagnóstico correto, se é uma questão com TDAH, se é uma questão com ansiedade, se é algum outro problema que está interferindo na sua falta de atenção. E assim também fazer um tratamento correto, porque se for o TDAH, a gente tem ótimos tratamentos hoje em dia para o TDAH. Se for uma questão com ansiedade, temos ótimos tratamentos também. E tanto para um como para outro, questão relacionada à ansiedade ou ao TDAH, o melhor tratamento é a terapia cognitivo-comportamental. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado de toda essa explicação que eu tenho aqui, diferenciando TDAH, ansiedade, falta de interesse também. E é isso, então. A gente se vê no próximo vídeo, que será na próxima quarta-feira. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui embaixo seu comentário, de deixar aqui também o seu like, se inscreva no meu canal e até a próxima quarta.